Liberado, 25786000, WhatsApp também, 953970461, porque a gente está falando de um assunto muito interessante, principalmente para nossos pais, né? Olha, frustrações e as alegrias que envolvem as relações, gente, principalmente atuais aí entre pais e filhos, com o doutor Danilo Costa, psicólogo. Doutor, te colocando numa roda de fogo, como você quer esquentar a situação. Vamos lá, você é pai? Sou pai. Como pai, como você se analisa? Eu gosto muito, eu brinco demorando muito para responder, eu sou aquele pai de sentar no chão, de brincar, de desligar as coisas, de impor limite, de falar até onde pode ir, até onde não pode. Eu gosto muito, assim, eu conto algumas histórias para os meus filhos, eu gosto muito de contar história. Eu amo ser pai, assim, é a coisa que eu mais gosto. Qual a idade deles? 2 e 5. Fácil. A Sofia e o Arthur. Tá fácil ainda. Gente. Vamos esperar a adolescência. Tá fácil, não tá fácil. Tá fácil, hein? Quando eu sei, deixa a adolescência que você vai ver. Doutor, é possível resgatar o papel de ser pai com autoridade quando é permissivo a vida inteira? Porque quando quebra-se também esses tabus, parece que tudo desestrutura. É óbvio que quando você segue, já fazendo isso desde sempre, as coisas tendem a ser mais fáceis na adolescência. Sim. Mas eu não seria psicólogo se eu não acreditasse no ser humano, se eu não acreditasse que as pessoas podem mudar, as relações podem acontecer, podem mudar sim. Eu acho que é super possível. E essa transformação para a vida da evolução, tanto na escola como na vida pessoal da criança? Onde a gente pode depositar o que é a nossa autoridade e nas escolas também? Você acha que os pais estão permissivos de aceitar também a imposição da escola? Porque tem muitos pais que eu já vi que quando a escola puxa a orelha ou dá uma bronca, ao invés de agradecer, também deposita-se o tempo todo a educação nos filhos lá, mas quando se puxa a orelha, são contra. Sim, é preciso que a gente entenda qual o papel de cada um nessa criação. É estranho isso, né? Os pais têm o papel de educar essa criança. A escola tem o papel de escolarizar, que é uma parte dentro da educação, mas não é ela como um todo. Mas e se não está sendo bem educado dentro da família, dentro do lar, e vai para a escola todo mal educadinho, e a escola faz o quê? Essa é a grande questão. As escolas estão enlouquecendo. Né? Então. Porque a educação tem que vir de casa, né? Os limites, a escola também trabalha isso e trabalha muito bem isso, mas o papel principal é dos pais. Né? A escola fica ali 4, 5, no máximo 6 horas. E muitas crianças. Né? 8 horas, né? Com as crianças. Todo o resto da vida é vivida fora da escola. E tem final de semana, tem as famílias, aí vem férias. Então, a educação tem que vir de casa. Os pais precisam entender isso. Não dá para terceirizar 100%. Tem que usar a escola como parceira na educação. Mas não dá para chegar lá, entregar e falar, entregue meu filho bem para mim. Eu acho que um dos grandes erros também é entre os pais, independente de estarem juntos ou separados, não decidirem, né, a sós, conversarem, para nenhum tirar a autoridade e a autonomia do outro no momento da educação. Isso acontece muito, a gente precisa ficar muito atento para aquela conversa não ser na frente da criança. Então, se eu como pai não gosto de alguma coisa que a mãe está fazendo, eu espero, porque eu tenho essa condição, a criança não tem essa condição ainda, né? Ela está desenvolvendo, mas eu tenho que ter essa condição de esperar, aguardar para trazer essa conversa para um outro momento, depois que a criança foi dormir, num outro momento que a gente tiver esse tempo para a gente conversar e alinhar e aí negociar até onde vai, até onde não vai. O processo educativo é um processo dinâmico, que é feito dia a dia. Então tem que ter muito diálogo, entre os pais, inclusive. O que é mais interessante é quando você combina, né? Exatamente. Eu e meu marido sempre combinamos o seguinte: se eu estiver educando ou dando uma bronca, você não se meta. Exatamente. E vice-versa. Exatamente. E a pior coisa que eu acho é quando uma mãe, por exemplo, fala, não pode fazer isso. Vem o pai, a criança vai, você sabe que a criança sabe articular, vai, exatamente. O pai pode. Exatamente. E isso é um grande erro também, Esse é um grande erro. Eu me pego assim, né? Eu vou olhar para minha situação com os meus filhos. Isso daí, toda criança, ela vai testando. Não é maldade, ela vai. Ela pediu um negócio para você falou não, ela vai e pede pro pai. Né? Só que, e por mais que, se ela conseguiu enganar, depois tem que fazer esse resgate. Olha, você pediu pro papai falou não, você foi lá pra mamãe, isso não é legal, a gente não gosta e tudo mais. Então tem que ser, o diálogo tem que acontecer entre todo mundo. Né?
Esse é o problema. Esperar depois que já está adolescente para começar isso é difícil. Educação vem do berço mesmo, né? É difícil, mas eu acredito que é possível. Sempre é possível resgatar. Sempre é possível, né? Sempre é possível resgatar. É óbvio que algumas coisas estruturais talvez a gente perca, né? Porque tinha que ter sido cuidado lá na infância. Mas sempre é possível melhorar as relações, sempre é possível olhar para essa relação, tentar enxergar qual papel cada um está ocupando, o que está acontecendo e dar um passo Mas à você, frente. como um profissional na área da psicologia, como que você analisa hoje o pai? É interessante, é muito interessante, eu vejo com os bons olhos, o pai amigo. Mas eu vejo que muito se perde também desse respeito pelo pai. Porque parece que hoje as relações estão sem transformando dúvida. assim. Eu tenho meu pai, é meu amigo, então posso falar qualquer coisa, desabafar Sem dúvida. ou tratar de igual para igual. E aí, você acha Sem que não tem que dúvida. entrar também esse respeito do pai? Sim, eu quase me arrisco a dizer assim, pai não tem que ser amigo. Não é bem isso. O pai tem que ser amigo, mas ele não pode perder o papel de autoridade. E veja bem, não é autoritário, é autoridade. Sim, autoritário é uma é outra coisa. Mas assim, ele precisa manter esse papel de autoridade com esse filho. Ele pode ser amigo, ele pode buscar, mas vai ter coisa que seu filho não precisa falar para você. E você vai ter que lidar com isso, porque você é o pai. Você vai ter que lidar com isso. Vai ter coisas, você não vai ir na balada com o seu filho, Até porque sua daqui a pouco, adolescência meu bem, eles passou. vão ficar com vergonha. Exatamente. E os pais precisam entender, a sua adolescência passou, agora é hora dele curtir a adolescência. E os pais entram meio no surto, viu? Exatamente. Levi Fernandes, tem perguntas? Ótimo. O que eu ia falar é o seguinte, sobre muitas vezes assim, a gente lida com os nossos filhos de uma forma para que eles não absorvam tanto as emoções, principalmente pela frustração, às vezes, de uma competição na escola que ele perdeu. Então, a gente tem todo esse trabalho mental e emocional para que ele não sofra. Só que muitas vezes, quando a gente passa isso para dentro da nossa casa, a gente já faz o inverso. Às vezes, a gente acaba se sentindo mais emotivo, né, e acaba perdendo um pouquinho a mão, digamos assim, na questão da criação, onde deixa o filho fazer o que quer, o que acha e principalmente aquilo que não deve. Exatamente, mas eu vou pegar, principalmente no começo da sua fala, você falou que a gente foca em tirar o sofrimento deles. Né? E o sofrimento não é uma coisa negativa, necessariamente. Todo mundo precisa de sofrimento. A gente precisa treinar isso ao longo da vida, porque a vida não é só alegrias. Então você precisa ir treinando. Se você tira dele isso, né? Se você tira dos seus filhos essa possibilidade de experimentar um sofrimento durante um jogo com os amigos, isso vai fazer com que no futuro ele não saiba lidar com sofrimentos maiores que vão acontecer. E a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter perda. Precisa lidar com sofrimento. A gente vai apanhar muito no mundo ainda, né? Exatamente. E aí, como você disse, na própria casa, você tira dali e bota, né, em outro lugar. E aí o sofrimento está virando uma espécie de tabu. Né? Você tira do público e traz para o privado, mas no privado você perde a mão, como você mesmo disse, porque não tem ninguém olhando. É complicado, né, doutor? E o que fazer, então, no adolescente para ele estar mais preparado para a vida? E aí, erramos um pouco na infância. Eu acho aí que... os adolescentes estão naquela fase que é difícil. Aí joga a responsabilidade para o psicólogo. Eu acho que aí o psicólogo pode ajudar, obviamente. Sim. Mas trabalhar autonomia, nunca é tarde para trabalhar autonomia e limite. Acho que nunca é tarde, óbvio que sempre, quanto antes, melhor. Claro. E para preparar alguém para a vida, o que é uma pessoa que vai lidar bem com todas essas emoções, com sofrimento e tudo mais? É uma pessoa que sabe quais são os seus limites, que não vai ultrapassar os limites das regras, que não vai sair causando no mundo e virar um delinquente. E uma pessoa autônoma, que pega e vira protagonista da própria vida. E a proteção demais, o que você pensa a respeito? Pais superprotetores. Também é um problema. Você está tirando a possibilidade da criança experimentar a vida, da criança se jogar, da criança... como é que se treina a cair? Você sabe que a gente não vem preparado para cair, por exemplo, né? Eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheci, que ele caía jogando bola, ele botava a mão para trás.
Nossa. É uma criança que não aprendeu a cair durante a vida. Então, até isso, você não pode tirar a possibilidade do seu filho dele cair. Óbvio que sempre olhando para que ele não sofra, não se machuca muito. Né, não se machuque muito, mas ele tem que ter essa experiência, ele tem que poder cair de um degrau, bater a cabeça. Né? Por isso tem que brincar, né? Como as avós dizem, deixa comer terra que é bom para a saúde. Faz bem, faz bem. Faz bem. Eu sou mineira, lá era mais ou menos nessa linha. Exatamente. E lá os mais fracos apanhavam, não tinha jeito não, apanhavam dos amigos mesmo. E eu acho que na vida o mais fraco apanha também, precisa treinar, precisa... É um treinamento, né? Exatamente. Doutor, qual conselho? O que você pensa, já que a gente sabe como pais a gente está errando, mas claro, todo pai quer o melhor para o filho, a gente sabe que as intenções são as melhores, mas ao mesmo tempo você está preparando para dentro da casa e está despreparando para o mundo. E nós criamos filhos para a vida, para o mundo, não para a gente, né? Você não acha que tem que trabalhar primeiro o psicológico dos pais? Exatamente. Os pais precisam buscar ajuda, precisam buscar estudos, estudar livros, se atualizar, buscar terapia, enfim, conversar na escola. A escola tem muito a oferecer. A coordenação, os professores, eles estão vendo como a criança que está ali no dia a dia. Então, se você apertar lá na escola a professora de peito aberto, pode vir que eu aguento, eles vão te entregar um monte de coisas, eles podem te ajudar, eles podem te dar dicas também. Então, você tem um universo inteiro. Hoje, com a internet, muita informação, pode procurar. E eu acho que os pais precisam sempre estar se atualizando, nunca desistir. Dizer assim, eu errei e agora acabou. Sempre é tempo de recuperar. Talvez você não vai ter aquele filho que você sonhou, mas sempre é tempo de melhorar as relações, sempre é tempo de recuperar, sempre é tempo. E o que você pensa a respeito, por exemplo, de pais que não sabem lidar com o filho, até mesmo só conduzindo com palavras, da agressividade? Eu abomino... Como que pode mudar isso? Eu abomino essa prática. Eu acho que você tem que ter firmeza e assertividade. Mas bater não ensina nada. Eu sou totalmente contra, assim. Eu acho que tem que ter autoridade, tem que falar firme, sim, tem que tirar as coisas. Obviamente, sempre olhando qual é a idade daquela criança, enxergando ela como uma criança, não como um adulto. Você não pode conversar com uma criança de 5 anos ou de 15 anos de igual para igual. Uma criança de 15 é uma criança, um adolescente de 15 anos, ele ainda não tem o cérebro totalmente formado. Então você não pode conversar de igual para igual, você tem que manter a autoridade, a firmeza, sim. Quando é pequenininho, você abaixa para ficar na altura dos olhos, porque aí você não impõe medo. Exatamente. Mas bater, eu acho que você não vai alcançar aquilo que você espera. Só antigamente, gata, a gente apanhava muito. Apanhava muito. Nossa senhora, minha mãe fazia a gente cortar a vara para apanhar. Ainda bem que a gente era mais malandro, mas bobinho cortava a vara verde, apanhava mais. Os mais espertinhos cortavam. Às vezes eu pegava e quebrava a vara antes. A varinha mais seca, né, Levi? A gente era mais esperto, né? É isso que eu falo, exatamente. Tem que criar uma vida de acordo com o que a gente sonha, né? Você vê, a gente nunca tá num momento que a gente tá equilibrado, né? Então, assim, a gente tem que buscar o equilíbrio. É a firmeza sem o bater. Não precisa bater, né? Falar é tudo. Lá em casa eles falam que eu brigo muito com os olhos. Só de olhar já basta. E não só falar, as ações. Sim, né? Só de olhar já sabe. Sabe direitinho o que precisa, o que pode e o que não pode. E também não adianta do nada estourar. Então você vai sendo permissivo, de repente você estoura. Se você quer fazer uma mudança, faça ela paulatinamente, faça ela devagar. Comece a conversar com seu filho, comece a trazer essa mudança para a mesa, mas aos poucos, passo a passo e junto. Eu falo, a partir de agora algumas coisas vão mudar, vai mudar nessa mas casa. Mudar. Muda Você mesmo, me perguntou no começo como é que eu faço, né? Uma coisa que é muito característica minha de pai, é isso. Quando eu falo, tem vezes que eu me arrependo de ter falado. Teve uma história que a minha filha não queria comer, era jantar. Falei, você não vai comer? Depois de 10 chances que eu dei, eu falei assim, se você não comer, você vai ficar sem. E vai dormir sem comer. Vai tomar o leite e vai dormir. Ela fez a birra, ficou ela chorando de um lado, a mãe do outro e eu no meio. Ninguém vai... Não comeu. E aí? No dia seguinte? No dia seguinte não morreu de fome, certo? Não. Tava lá, foi firme. Não estou falando para ninguém deixar filho passar fome. Não, isso mas aí eu acho que você tem que ser firme. Certo. Doutor Danilo, parabéns, obrigada, viu? Eu que agradeço muito, Pra gente de coração. finalizando o ano com profissionais na sua competência. Bom te ter aqui. Você pode deixar as redes sociais? Sim. A rede social que eu tenho mais usado, assim, porque também acaba não tendo muito tempo de fazer várias, é o Instagram, que é danilocosta.psi.
E eu tenho um canal no YouTube que é um desafio para mim agora, que eu estou tentando comunicar todas essas coisas pro adolescente, falando a linguagem do adolescente, que é o Bora Refletir. No YouTube, então segue lá, vocês vão ver que eu tô meio ali me descobrindo nessa... Como é que depois de tanto tempo você fala para adolescente, né? Difícil. Então é difícil, mas eu tô tentando. Então essas duas é o melhor jeito de você me achar por aí. Obrigada, viu? Boas que agradeço festas, meu muito. querido. Obrigada mesmo. Fica à vontade aí, tá, doutor? Tá bom te ter aqui. Legal. Vamos pro artesanato. Ei, Betinha, saudade de você. Saudade. Querida. Bom te ter aqui. Vamos lá, Brasil, vamos aprender a fazer aquele arranjo lindo, dá tempo de deixar sua casa maravilhosa pro Natal. E a Beth decora, como sempre, arrasando, vai ensinar. Eu já tô aqui pronta para aprender, Hoje Betinha. tem algumas dicas aqui do que você pode usar em casa mesmo, taças, coisas que você tem, bolinhas do ano passado, plantinhas, para não ficar sem fazer o seu arranjo. Aqui eu trouxe até algumas ideias de taças, Nani, ó. Taças que a pessoa já tiver, coloca um sal grosso, uma areinha, coloca as bolinhas, sabe? Aqui não é o arranjo que eu vou fazer, mas é dicas também que se a pessoa não tiver o que eu vou usar aqui, pode fazer do que tiver em casa. Certo. Vidrinhos, taças, Ai, que fofo. vidrinhos de geleia, de azeitona, tudo que tiver em casa dá pra gente aproveitar. E aqui hoje eu vou fazer um arranjo artificial com natural, que dá pra misturar um pouco de cada, né? Aí aqui é aquela espuminha floral, ela é molhada, como eu vou usar o natural, se não fosse o natural a gente podia deixar ela seca, né? Mas aí aqui, ó, eu gosto muito de colocar um pouquinho de flor natural para não ficar só, né, aquela tendência do artificial e agora tá usando muito, sabe? Aí aqui a gente vai espetando, essa aqui é uma folhagem que imita o cipreste, aquela folha de Natal. Então nós vamos espetar ela na espuma molhada já e fazer o formato do arranjo. Aqui como a nossa mesa, que eu estou imaginando seria uma mesa comprida, com Um aparador. uma família grande, né? Então o arranjo ele vai ser mais comprido também. Aí nós vamos definindo o arranjo com a folhagem, o tamanho que eu quero, você vai colocando para que ele não fique não muito alto, porque as pessoas vão se servir, vão conversar, né, nessa mesa. Então a gente vai tomar cuidado para que não atrapalhe a visão das pessoas na mesa. Aí a gente vai primeiro colocar toda a folhagem. Se não tiver essa folhagem, você pode usar a folhagem que tiver. Se não quiser fazer natural, faz artificial também, com aquele festão, sabe? De enfeitar a árvore de Natal também dá certo. Aqui, deixa eu cortar mais algumas. Eu trouxe mais assim, coisas mais simples, para que as pessoas não achem dificuldade de encontrar, né? E é tudo fácil de fazer, nada, não tem desculpa, né, Nani? E como é que tá o seu trabalho para esse Natal, hein? Ai, tá bastante corrido, viu? Corrido, né? Sim, graças a Deus. Aí em janeiro a gente descansa, né? Descansa em janeiro. Descansa. Mas tem que agradecer, né, Nani? Porque Amém. é bom trabalhar, é bom fazer as pessoas felizes ama, também né? com o nosso trabalho, né? Querendo ou não, a gente acaba Foi um ano participando, maravilhoso né? para você, Sim, né, Betinha? sim. Eu tenho Todos que os somente lugares, agradecer. todas as TVs, em todas Sim, as né? festas. Eu gosto, sabe, de estar assim com vocês, né? Sempre, graças a Deus, sempre em festas, né? Sempre em festa, né? Sempre momentos bons. Sim, pra gente relembrar, né? Às vezes eu fico olhando as fotos e passa tão rápido, né, Nani? Boa. Já estamos aí no final do ano. Final de ano. E eu já vou estar aqui com vocês no dia 21, né? Que vai ser a festa. Vamos Aí estar a aqui festa, também. aí é comes e bebes. Vamos. Tudo por conta do patrão. Aí o negócio vai ser bom, hein? Aqui, Nani, a gente já pode entrar com as flores, tá? Tem rosas vermelhas, que são as cores do Natal. Pode colocar um pouquinho de dourado. Eu tava pensando em colocar alguma vela também, ó. A gente pode até usar a própria tacinha que a pessoa tiver em casa e fazer uma composição aqui, ó. Taça, copo, uma mais alta, uma mais baixa, tá vendo? A gente pode usar aqui isso. E deixar ela mais alta para que também não queime as flores e não aconteça um acidente, né? Aí depois a gente coloca as velinhas aqui também, ó. Deixa eu colocar no final. Tá vendo? E a gente já vai conseguindo definir o arranjo melhor, já vendo o tamanho das velas, ó. Pode deixar umas florzinhas mais altas, assim. Gente, eu já estava olhando e falei assim, gente, como assim tá colocando ao contrário, né, as taças? Isso, aqui É, vai ser um porta-vela. aqui vai ser um porta-vela. A taça e o copo virou meu porta-vela. Porque aqui a ideia é você usar o que você tem em casa. Pega seu copinho de massa Isso. de tomate, Levi Fernandes. Agora, E lógico, outro se de você azeitona. Tomate, como Se você diz lá quiser em Minas, colocar o né? seu castiçal lindo, né? Quem tiver um castiçal, pode colocar Mas a também. criatividade, né, gente? Eu acho decoração assim de mesa, aparador, é o que você tem mesmo. E agora né? a tendência é essa mesmo, você criar, sabe? Fazer mesa de doce. Sim. Pega esses chocolates
todos ali do Rogério Spinazzi ali, ó. A gente decora flores e chocolates. Faz uma mesa de doce também, né? Um aparador, né? Ai, fica lindo demais. E eu nem posso falar, né? Porque eu adoro chocolate. Meu Deus. Você também, Nani? Chocolate, gata. Chocolate, hoje o Levi tá de olho no chocolate quente ali, ó. Até que a Nani, você não é muito de doce, né, Nani? Não, Agora é porque eu sou muito doce. Ah, eu sou uma né, pessoa você muito já é doce, doce, entendeu? né? Então, assim, a gente tenta equilibrar, entendeu? Então é Doçura equilibrada, demais. né? Eu já Acho sou que tá muito dando pro amargo. pessoal pegar então, direitinho, por isso que eu gosto de doce. Olha que lindo que já tá. Aqui, se eu não fosse fazer o artificial, nós íamos colocando flores naturais até você ver o quanto você acha que tá bonito, né? Eu já deixaria até só natural, viu? Porque, Isso. Nossa Senhora, tá lindo. Ó, coloca umas florzinhas E secas. não é nada que requer também tanto trabalho, porque às vezes, né, alguns modelos de aparadores que você faz requer uma Isso. certa prática. E esse já é bem mais fácil. Aqui você Até vai ter eu que tomar consigo cuidado. fazer isso. Consegue. Da próxima vez você vai me ajudar aqui. Viu? Aqui, ó, você só vai ter que tomar cuidado com o tamanho que você vai colocar as flores, para uma não tampar a outra, deixar um movimento, ó. Agora aqui, como as artificiais, elas vão entrar, eu gosto de deixar elas mais curtinhas, para que sobressaia as naturais. Isso aqui é um alicatinho mais assim para cortar arame. Ó, eu deixo ela mais como fundo, tá vendo? Para que ela não... Podemos colocar umas bolinhas de Natal também, ó. E também nada impede a pessoa de fazer um arranjo desse para o Natal, né, para ceia de Natal, depois Sim. utilizá-lo também No ano Réveillon. novo. Daí você só vai mudar as cores. Muda só as cores. Isso. Certo, Levi, vamos falar assim. Enquanto a Betinha continua aqui, nós vamos continuar explicando. Sim, Presta sim. atenção, fica paradinha que nós vamos Tá. só chamar o Eli. Eli, conte-me tudo e não me esconda nada. A Forte Organ é ou não é a vitamina do casal? É, Nani, isso mesmo. Vamos falar de saúde, mas de saúde sexual. Você gosta de sexo? Gosta, né? Sexo é bom, sexo acalma, relaxa, aproxima as pessoas, eleva a autoestima, manda embora a discórdia, faz reinar um ambiente de muita paz, de muita harmonia, de muita inteligência. Mas o tempo vai passando, nosso organismo vai ficando mais ácido devido à má alimentação, fumo, álcool, preocupações, decepções com maus políticos, insegurança com tanta violência, aí junta diabetes, hipertensão, dores de artrite, artrose, osteoporose, hipertensão, diabetes, enfim, várias situações que o sexo acaba não fluindo. Agora, para você voltar a ter mais disposição sexual, aqui está o Forte Organ, ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Forte Organ não tem contraindicação alguma porque é 100% natural. E o melhor, Forte Organ tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E e principalmente a niacina, que dilata o calibre de veias e artérias. E isso é muito bom para você, homem que entrou na fase da andropausa, fluxo sanguíneo maior no organismo, principalmente no órgão genital. Você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade. E para você, mulher que está na fase da menopausa, acontece a mesma coisa. Fluxo sanguíneo maior no organismo, principalmente no órgão genital, acabam seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. E tem também a piridoxina e o bisglicinato de zinco que regulam o nível de testosterona. E a maltodestrina que vai te dar mais disposição, não só sexual, como física e mental. Agora, o bom é que você pode fazer esse tratamento aí, no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Um tratamento que custa menos do que uma consulta no especialista. Você recebe assim, ó, uma embalagem discreta. E também não precisa ter vergonha para falar com outra pessoa. Por quê? Você, mulher, fala com outra mulher e você, homem, fala com outro homem. Sempre com atenção, carinho, respeito e educação. E se você ligar agora e disser que está assistindo o programa da Nani, olha só que legal. Você não paga o frete, tem um super desconto e ainda tem uma condição de pagamento super especial. Forte Organ, eu uso, me faz muito bem. Eu recomendo e é mais um produto com a qualidade Eli Shop. E se é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar. É só ligar, Nani! 800-940-3418. Vai ligando, gente, que a promoção aí, ó, só para 100 primeiras pessoas. Presentaço de Natal. Muito presente. Ótimo Nani, presente. mandar um beijo pro Jairo Rodrigues. Ele falou uma que você graça. estava linda ontem, ele te mandou um beijo. Ele é um querido. E mandar um Jairo, beijão pra ele, beijos! Beijos, amado. Obrigada pelo carinho de sempre. Amo.
Então, voltamos agora aqui, né? E as pinhas também que nós podemos usar. Aqui eu coloquei um pauzinho, né? Uma varetinha, um douradinho nela para ficar esse ar de Natal. Eu posso também colocar o arame por dentro, que ela é ruim de você espetar, né? Aí vamos colocar um arame e colocar ela também como, não aparecendo muito, só para dar aquele fundo, sabe, Nani? Tá vendo que o arranjo tem um movimento que a gente deixa ele mais alto, ó, mais baixo, para não ficar todo redondo, nem todo, assim, sabe, uniforme. Ele tem que ter esse movimento sempre. Aqui as bolinhas de Natal também como fundo. Você tá aceitando ainda pedidos de decoração para Natal, Sim, amiga? sim. Até quando? Eu não, na véspera de Natal, assim, até... Para, né? Por isso até quando? Até essa semana ainda dá pra gente essa pegar. semana. Sim. Quais as redes sociais e o telefone, Beth? O Instagram, Beth, com TH_Decora. E o Facebook também, Beth Decora. Dá tempo? Tem telefone? Qual o Dá WhatsApp? tempo, 98325-2545. Dá tempo. Só essa semana, gente. Semana Só tá essa acabando, semana, porque já tá aí, acabou o ano. Nossa senhora, não fiz nada ainda. A E gente aqui- trabalha todo dia aqui, a gente não faz nada ainda em Natal. Aqui eu quero dar a dica que mesmo quando a sua bola não tiver mais aquele penduricalho, a gente coloca o arame, tá vendo? E ele vai poder servir para você espetar no arranjo também, ó. Olha que prático. Porque às vezes você joga a bola fora, não acha mais como pendurar, né? E também dá para você fazer isso na árvore de Natal. Coloca um araminho, coloca um lacinho e consegue. Aí eu, como eu gosto de brilho, eu já colocava uns pisca-pisca também Ah, no meio. meu Deus, acendia a Levi. vela. Nossa, Levi, você Né? nossa, já estragou a decoração. Aí Não, você, gente, ó, já que você mas gosta de brilho. pisca-pisca, Sim, vou te a dar. gente coloca cada um ao critério. Onde vai né? colocar pisca-pisca aqui, pessoal? Mas já que você Embaixo, gosta gata, de em cima da pisca-pisca, eu vou mesa, te dar fica uma bonito. dica. Aquela, por exemplo, assim, ó, assim, Ali você pode um colocar vidrinho, dentro, ó. sabe? Um vasinho de vidro. Sim. Você Vidrinho você coloca pode. o pisca-pisca dentro. Coloca e pisca-pisca fica lindo. aqui, ó, fica lindo. E decora a mesa nas Aí, viu? laterais. Aí, Uma como você ideia. gosta muito, você pode colocar na cabeça. Deixa assim, fica decorando o Natal, entendeu? Mas Também fica legal. super lindo, Levi. Você falou bem. Fica lindo, sim. No vidro, sim, mas não no arranjo Não, aqui, no né? arranjo, não. E Assassinar era nosso arranjo. para eu ter trauma de pisca-pisca, mas deixa pra lá. Você levou né? choque? Fui fazer uma coroação na igreja, eu era um anjo. Aí inventaram de colocar um pisca-pisca na asa do anjo. Aí vocês imaginam, né, Brasil? Mas deixa pra lá. Mas, Levi, você é anjo! Eu anjo na coroação Oh, na meu igreja. pai, quem teve essa brilhante ideia? Queria descobrir até hoje, viu? Tomei um choque daqueles, com a asa toda de pena e o pisca-pisca. Mas enfim, né, Beth? Levi. Vamos... Sim, Vamos mas prosseguir, mesmo assim. assim você ainda gosta do pisca-pisca. O importante é que você não... É que ele lembra quando ele não se teve acendeu o todinho trauma no da Natal. infância. Isso. Um anjo. Um anjo. Ele Eu conseguiu era um anjinho na superar infância. isso, né? Superou Nani? esse trauma de infância? Tem um Mas tá psicólogo ali superado. que ele resolve pra você. Ainda mais que ele cuida muito de crianças e pode cuidar de traumas da infância. Aí, Nani, então acho que já tá Ah, eu finalizado. amei esse arranjo. Vocês gostaram? Ó, depois a gente acende as velas. O Levi, na casa dele, ele vai colocar o Coloca o pisca-pisca. pisca-pisca em volta do arranjo. Vai ter pisca-pisca Estraga. sim. Vai ter pisca-pisca, né? O arranjo é seu, você coloca o dia que você quiser, né? Mas ficou lindo. Betinha, obrigada, Obrigada, eu que amada. agradeço. Sempre estar aqui. Boas É festas, uma amiga. felicidade. Um ano viu? maravilhoso pra você, Pra viu? você também, que tudo corra melhor do Pra que nós. aconteceu até agora pra você. Você merece todo o sucesso. Pra nós, gata. Amém. Te quero Amém. muito aqui o ano que vem, Sim, hein? Muitas estarei. vezes Pode comigo. deixar. Pois eu vou até ali agora com ele. Olha, agora só vai essa reta agora até as férias, até dia 20. É só os amigos queridos, né? Vai despedindo. Oi, amor da minha vida. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu tô ótimo, e você? Melhor agora. Você gostou do arranjo com pisca-pisca ou sem pisca-pisca? Ah, eu gostei com pisca-pisca. Do Levi? Aí, viu? Colocar pisca-pisca dentro daquele arranjo ali? Ah, eu acho que ia ficar legal. Meu Viu? pai Edu é do dos meus. céu, mas homem não tem É gosto que a gente nenhum. gosta de coisas alegres, Exatamente, vibrantes. felizes. Traz Mas muita onde luz. vocês iriam colocar um pisca-pisca naquele arranjo? Dentro, no meio, fica legal. Meio onde, gato? Você é três copos virado? Envolto no meio das flores, assim, fica Gente, vocês legal. iam assassinar um arranjo. Não, Nani, a gente só É iria atestado de breguice mesmo. Não, não vai Se colocar tivesse nesse arranjo tempo, aqui. eu ia pegar o pisca-pisca daquela árvore e colocar ali só para ela ver mais você não vai mexer na minha árvore de Da Natal próxima vez assim. a gente Você coloca. experimenta. Da próxima a gente coloca. Eu te coloco Coloca. pendurado na minha árvore, que nem um anjo Vai ser uma aqui. estrela de Davi, de Levi em cima da árvore. Tá certo. Edu, e aí, amor? Vocês dois estão péssimos para decoração. Graças a Deus que a Beth decora. E aí, amor, essa aí, matéria que você Nani? fez pra gente em Salem, hein? Sim, semana passada a gente exibiu a primeira, né? Sim. A gente mostrou uma visita que eu fiz à casa do juiz. E esse juiz, o Jonathan Corvin, foi aquele que foi o responsável, né, por enviar as pessoas aí à forca, né?
E daí falam que a casa dele é mal assombrada, que é um local onde acontecem fenômenos paranormais. Eu fui lá, realmente vi que a energia é um pesada, pouco densa, pesada, densa, né? E hoje, Nani, eu vou passar uma matéria, a gente vai mostrar, de uma visita que eu fiz ao cemitério de Salem também. Não é o cemitério que as pessoas são enterradas nos dias de hoje, um cemitério em atividade. É o antigo. Mas é o cemitério antigo, né? Que é justamente onde estão as pessoas que participaram dessa época da Inquisição, da caça às bruxas, e dizem que é um local mal assombrado. Então a nossa pauta hoje é uma pauta paranormal, né? Eu visitei o local e vamos falar um pouquinho depois, Tô né? curiosa. Vamos lá, ver? imagem na tela. Vou até ver aqui, ó. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre Salem, a capital da bruxaria no mundo, e temos mostrado algumas reportagens sobre o local. Depois da exibição da matéria sobre a The Witch's House, a casa onde viveu o juiz Jonathan Corvin, que comandou o episódio da caça às bruxas e que realmente é sede de fenômenos paranormais, chegou a hora de você conhecer outro point de Salem, o antigo cemitério da cidade. Lápides com túmulos extremamente antigos, vindas de um tempo onde aconteceu um dos episódios mais tristes dos Estados Unidos, a Inquisição de 1692, compõem o cenário do lugar. Naquele ano, em média de 20 pessoas foram torturadas e condenadas à forca. Elas foram acusadas de praticar bruxaria, um crime na época e algo mal visto pelos puritanos. O acontecimento, motivado por uma histeria, trouxe tristeza para os familiares, amigos dessas pessoas e para a comunidade de Salem. O antigo cemitério é conservado até hoje. De um lado estão enterradas as pessoas que viveram na época, os personagens dessa histeria, e de outro, numa ala especial com uma espécie de homenagem àqueles que foram acusados e perderam suas vidas injustamente. Oi, gente. Hoje eu estou num local inusitado. Eu estou aqui em Salem, como vocês podem ver, um clima totalmente diferente do nosso país, do Brasil. Aqui está nevando e eu estou em frente ao cemitério antigo da cidade. É aqui que estão enterradas as pessoas que fizeram parte da Inquisição em 1692. Passar por este local sozinho e à noite pode ser algo arrepiante para muita gente. O cenário sombrio, com árvores secas, algo típico de um final de outono e início de inverno no hemisfério norte, é digno de... Campos do Jordão é uma cidade maravilhosa. Suas paisagens... Você certamente já de deve Salem para Campos do Jordão, o negócio babá tá forte. passar por este local Babá tá sozinho forte, hein? e à noite pode ser algo arrepiante para muita gente. O cenário sombrio, com árvores secas, algo típico de um final de outono e início de inverno no hemisfério norte, é digno de um cenário de filme de terror. E é nesse local que estão enterradas aquelas que foram chamadas de bruxas de Salem, né? Bruxo também, porque tem homens e mulheres que foram acusados injustamente de bruxaria, né? E que foram, infelizmente, torturados. Apesar de se tratar de um cemitério, posso dizer que em minhas estadias em Salem, sempre notei as pessoas passando pelo local com muito respeito e ar de leveza. Já pude ver jovens sentados no cemitério, conversando num sábado à noite. O cemitério antigo de Salem, por conter os restos mortais de pessoas de outro tempo, não contém agitação e tumultos do ponto de vista espiritual. Muitas daquelas almas já reencarnaram, inclusive, e como o local segue inativo, tornou-se uma espécie de memorial. Por estar no centro da cidade, ser bastante frequentado por pessoas e até crianças, e ter árvores que na primavera e no verão ficam bonitas e vívidas, posso dizer que o ambiente é mais leve e pacificador do que muitos outros lugares por onde já passei. Que lindo. Bonito, né? É perto de... esse cemitério é perto de Campos do Jordão?
Não. Ah, tá. Só Foi pra gente saber, né? Algum fenômeno Pergunta ao Ivo. paranormal. É o Ivo, que tá de olho pensando que vai ganhar chocolate aqui, mostrando Campo de Jordão e a fábrica de chocolate. Ivo, nem meio chocolate pra você. Tô aqui tão concentrada em Salem aqui, as bruxas ali, todo mundo aqui. De repente eu vejo Campo de Jordão. Não vai ganhar nenhum chocolate. Ivo é o nome dele, viu, gente? São as influências das bruxas. É as influências das bruxas lá perto do Ivo? Eu senti até uma... Você acha que é um mau agouro pra ele? Alguma coisa assim. É? Vamos até tomar Coitado um banho do de sal Ivo, né? grosso depois, né? Até me arrependi. Depois, se purificada. acontecer alguma coisa, ele vai falar que é Eu a acho que gente. você comer um chocolate depois para acabar com medo. Ah, eu também. É. Até podia colocar a Diane pra gente fazer um chocolate quente, na hora que a gente sentar aí já tem um chocolate quente. E aí, Du, me conta, você achou... Eu não vejo energia em cemitério, energia negativa, energia Pois pesada, é. né? As pessoas têm esse pensamento, Ou né? tem medo de cemitério. Tem medo de entrar em cemitério, tem Tem medo de aquela morrer, tem crença. medo de tudo. Exato, saiu do cemitério, já tira a roupa que você tava, né? Tira o sapato. Eu tiro pela sujeira, não pra... Exato, tem uns que nem põem o sapato para dentro de casa, Também né? não coloco, não tô pisa, nessa. né? Pra sujeira da terra mesmo. É, mas muita gente já pensa que é por conta da energia negativa, né? Para não trazer essa energia para dentro de casa, né? Lá em Minas a gente fazia isso. Quando a gente ia em algum sepultamento, enterro, né? Como se dizem lá, a gente chegava, tirava o sapato, tirava toda a roupa, deixava fora, já colocava para lavar para não entrar com essa energia ou até mesmo a terra para dentro de casa. E poderia trazer... E você fazia isso? Fazia. Mas eu penso que isso... Eu penso que isso é válido quando a gente sofre, né, numa ocasião que a gente perdeu alguém, que mexeu muito com a gente, daí você fica triste, sofre, fica para baixo. Então essa energia tá ali com você, no seu vestuário. Então nesse caso vale a pena você tirar, não ficar andando com aquela roupa dentro de casa. Mas assim, se você só passou pelo local tranquilamente, né, é para passar pela lápide, o túmulo de alguém que é da família, fazer uma oração, um agradecimento. E se você tá em paz, né, não vejo motivos, né, pra gente pensar que estamos levando alguma energia tumultuada para dentro de casa. E do cemitério lá de Salem em específico? O que você sentiu? Eu achei muito tranquilo, Nani. Se a gente for comparar com o local que a gente exibiu na semana passada... Da Consolação. A da Consolação eu acho um pouco mais tumultuado, energeticamente. Até porque é um cemitério ativo, né? Então ali as pessoas são enterradas ainda nos dias de hoje, família sofre, pessoas que não aceitaram a morte, o espírito ainda às vezes passa por lá, né? O local, o momento que acontece, né? É o enterro, que acontece o velório, né? É bastante triste, então fica essa energia de tristeza. Agora em Salem, esse cemitério ele é de 1692. Ah, é muito tempo, né? Muito antigo. tempo. Então por isso que eu falei na matéria, né, que do ponto de vista espiritual, para quem acredita em vida após a morte, quem acredita em reencarnação, muitos desses espíritos, inclusive, já reencarnaram, né? Já viveram outras vidas ou em outros planos. Então, quando a gente passa por lá, não tem mais essa ótica de tristeza, uma coisa atual, porque não acontece mais enterros lá nos dias de hoje. Somado ao fato de estar no centro... É aberto para todo mundo visitar? É aberto. Já aconteceu uma vez, de um sábado à noite, eu estar por lá, assim, 21 horas, e os jovens, assim, ali perto das lápides, bebendo, conversando, brincando numa boa, né? E é como se fosse um point, né, para as pessoas. É como se fosse uma praça. Então, as pessoas passam por lá, olham, turistas, principalmente, né, passa bastante para conhecer. Né? Oi? Os são mais receosos, né? O turista passa mais tranquilo. A gente já percebe que passa mais receoso, né, mais quieto. Agora, para as pessoas que moram por lá, é absolutamente normal, como se fosse uma praça. Então, é um local com bastante circulação de gente, tem bastante natureza, os esquilos, né, passando por tudo lá. Então, a gente vê que é um local, na verdade, que dá mais uma ideia de paz e que faz a gente reviver a história, entender o que aconteceu lá na cidade, né, lá atrás, do que um local que tem uma energia ruim, tumultuada. Então, na verdade, a gente precisa rever aquilo que a gente considera como locais de energia ruim, de energia tumultuada, porque o cemitério, para mim, ele é mais tranquilo, por exemplo, que muito hospital, né? Porque no hospital, sim, tem... Ainda o povo está sofrendo, né? Exato, gente sofrendo, gente perdendo familiar, né? Essa tristeza no ambiente e por aí vai. Agora, penso, Nani, que assim, se a gente for para um local que a gente sentiu que estava uma energia ruim, tumultuada, seja um cemitério, que de repente você foi num velório, no enterro de alguém, ou de repente, né, seja um hospital, eu acho que a gente sempre tem que dar uma purificada nas nossas energias, quando a gente sai de um local que a gente tem certeza que a energia não estava boa, ou purificar a energia da nossa casa também, principalmente nessa época de final de ano, né? É muita gente, tumulto, né, Edu? Du, redes sociais, vamos convidar todo mundo para seguir Edu Scafon nas redes sociais, viu, gente? Sim, no Instagram como Edu Scafon, no Facebook também. No Faces da Lua teremos um ritual na próxima semana, que é um ritual de queima de karma,
O objetivo é que a gente possa suavizar, né? Amenizar e entrar o ano bem. Amenizar os karmas que a gente está trazendo, pedindo sabedoria para, através do nosso livre-arbítrio, né, diminuir o peso e a influência dessas situações na nossa vida. Vai acontecer segunda que vem, né, às 7h30 da noite. Quem quiser, é aberto ao público. A gente pede para o pessoal vestir roupas claras, né, porque vamos trabalhar um tema associado à espiritualidade, à leveza do espírito, purificação também. Então a gente pede para as pessoas, né, estarem de roupa clara, evitar o uso de álcool, nicotina, né, pelo menos 24 horas antes do ritual ou diminuir, né? E daí a gente vai se conectar, né, com as forças da espiritualidade para pedir por leveza. É 2306-1751. Fala com o Marçal? Isso, exatamente. Vamos ligando, vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo o Edu vai responder sobre alguns sonhos. A gente cria o quadro, montamos o nosso quadro e as TVs colegas pega o meu convidado, pega o meu quadro e coloca para eles. Só por isso você vai ficar agora até o final do programa respondendo sonhos. Viu? Que eu vi você lá na adversário, viu? Eu vi. Eu vou pro intervalo, manda o seu sonho pro Levi Fernandes nesse intervalo, que Edu Scafon vai responder sonhos aqui também.